Muito bem, gente. Vamos falar então hoje sobre nomenclatura, né? Então a aula vai ser sobre nomenclatura. Então, como colocar nomes para cadeias carbônicas. Bom, a cadeia carbônica seria o que? Uma sequência de carbonos. Então, o que que seria essa sequência de carbonos? Por exemplo, esse aqui, ó, coloquei carbono aqui, né? Outro carbono aqui, outro carbono e faz uma ligação simples entre elas, tá certo? Vamos dar o exemplo da cadeia aberta, ou então cadeia alifática, que é chamada de cadeia aberta também, né? Aí você coloca o quê? Quantidade de carbono. Então, 1, 2, 3, né? Como a gente já tinha visto antes, né? Quando você tem 3 aqui, ó, ele chama de quê? Prop. Então, como você coloca na nomenclatura, é prop, tá certo? Met, et, prop. Então, você tem que colocar, ó, prop, tá certo? Então, prop tá aqui. Aí, logo a seguir, tá certo? Você coloca o quê? O AN. O AN por quê? Por causa do tipo de ligação que tem entre os carbonos. Então você chama aqui de AN. E logo a seguir você coloca o quê? A função orgânica. Tá certo? Então na nomenclatura é isso que você faz. Prop, AN, O. Por isso coloquei aqui, ó, quantidade de carbonos, a saturação e a função orgânica. Tá certo? Então, a saturação seria isso aqui, ó. Se ele tem uma ligação simples apenas, então você coloca isso aqui só, tá certo? Isso vai chamar de an. Se tiver uma ligação dupla, é em. Se tiver uma tripla, é in, tá certo? Então você pode ter uma dupla aqui. Aí seria o quê? Propeno, tá certo? Esse aqui é outro tipo de anotação. Então, por exemplo, aqui você tem, tá reto, né? Essa cadeia carbônica aqui. Essa aqui é uma anotação mais antiga. Tem carbono, carbono, carbono. Aí isso aqui é a ligação que existe entre elas. E aqui, ó, para você tem que fazer um ângulo. Nesse ângulo aqui, mostra que aqui tem um carbônico, que seria esse aqui. E as extremidades seria esse carbono aqui, ó. Tá certo? Então essas duas extremidades são essas aqui. Observa só o seguinte, e o hidrogênio? Não tem hidrogênio aqui nessa notação? Não. Subentende-se que tem, já tem hidrogênio. Então, além de ter hidrogênio, por exemplo, aqui a gente coloca H3, H2, notação mais antiga. Essa aqui é uma notação mais enxuta. Não precisa colocar hidrogênio. Aqui, como aqui só tem um carbono, e esse carbono aqui já está fazendo ligação com esse outro carbono, então esse primeiro carbono aqui resta mais 3 ligações, porque cada carbono tem 4 ligações. Portanto, como ele tem 4 ligações, resta mais 3, porque já está fazendo 1. Esses 3 aqui você não precisa colocar, porque quando você não coloca, subentende-se que tem 3 hidrogênios. Então, esses 3 hidrogênios que estão aqui, eles somem nessa notação. Observa nessa parte aqui do meio, que é esse vértice. Esse vértice aqui, ó, tem um carbono só e 2 hidrogênios. Por quê? Porque esse carbono que está aqui, ó, esse carbono do meio, faz ligação com esse carbono e com esse outro carbono à direita. Então a ligação desse carbono aqui, ó, já faz duas ligações. Cada carbono faz 4, já está fazendo duas, sobra 2. Então esses dois é de hidrogênio. Precisa colocar nessa notação? Não precisa. E aqui, ó, no último o quê? CH3, tá? Então esse CH3 que está aqui, ó, só tem o quê? 3 hidrogênios, tá certo? Então esse 3 hidrogênio que está aqui não precisa colocar. Então isso aqui é o famoso propano nessa notação que está aqui. E aí o etano, como é que seria? Então, dois carbonos, que está aqui, né? Aqui, ó. Dois carbonos, uma ligação simples entre eles. Ó, dois carbonos, met, et. Et é dois carbonos. Met é um carbono. Et é dois carbonos. Prop, três carbonos. But é quatro carbonos. E cinco carbonos é pent. Seis carbonos é hex e assim por diante. Tá? Aí fica aquela configuração normal de quantidade, né? Por exemplo, que você ganhou o campeonato brasileiro, né? Por exemplo, o Palmeiras acho que ganhou 9 campeonatos, não sei. Então é noneca campeão. Nossa, noneca campeão é ruim, é? Tá certo? Acho que é non campeão, alguma coisa assim, tá? O deca campeão, ganhou 10 campeonatos brasileiros, então é deca campeão, tá certo? Ganhou 7 é hepta, ganhou 6 é hexa, tá? O Brasil é hoje o quê? Penta, né? Então, 5 Copas do Mundo. Então, pentacampeão, tá certo?
Então, nessa primeira parte de cadeia aberta alifática seria isso aqui, ok? Até mais, então.